Olá, olá, pessoal! E aí, time do Projeto 13 Questões, como estão todos? Espero que todos estejam super bem. Estamos iniciando aqui mais uma aula, mais uma noite de estudos, nessa nossa noite de lançamento, nesse nosso período de lançamento do Projeto 13 Questões. E hoje a gente vai conversar sobre direito ambiental. Como estão todos? Vão dizendo aí, vão comentando aí, vão dando seu boa noite, vão deixando seu nome, lugar de onde estão falando, mandando seu salve, mandando seu alô. Para nós é super importante isso, a gente ter o contato com vocês, entender o que está acontecendo. Hoje a gente tem mais uma disciplina de duas questões, aquelas disciplinas que vocês deixam de lado, não adianta eu estar falando, mas vocês deixam de lado. E infelizmente elas fazem uma diferença enorme, fazem uma diferença enorme. Portanto, não é para deixar de lado, é importante dar uma atenção muito forte para a disciplina de duas questões, porque elas têm uma repetição de conteúdo. O conteúdo é muito repetido. Isso faz com que as disciplinas de duas questões tenham uma probabilidade da gente acertar o que vai vir na prova muito grande, às vezes maior, inclusive, do que disciplinas com 5, com 6, com 7 questões. Então a gente precisa ter uma atenção muito forte para isso. A gente vai, após o exame 37, entrar para um exame 38 com mais 3 disciplinas com duas questões, e aí merece uma atenção muito grande, porque essas 3 disciplinas com duas questões, elas vão precisar ter uma atenção muito grande, porque a gente vai precisar entender como o examinador vai cobrar, quais são os pontos que ele vai destacar, então vai demorar isso. Não será fácil a prova do exame 38 com essas disciplinas novas. Portanto, é importante a gente aproveitar no exame 37 que o examinador tem uma frequência, uma forma de cobrar as disciplinas de duas questões: internacional, direitos humanos e direito ambiental, e realmente fazer de forma adequada a prova e resolver essas disciplinas de duas questões, buscando a tua aprovação, buscando, sem dúvida nenhuma, a aprovação na primeira fase do exame 37. Beleza, pessoal? Ok? Vamos lá então, vamos começar o nosso estudo, que esse aqui nos interessa, que é a gente fazer um estudo aqui das questões que vieram em direito ambiental no exame 36, que foram questões acessíveis, que perguntaram temas que são temas recorrentes, que vocês verão no projeto 13 questões, que esses temas estarão no projeto. Por quê? Porque são temas que vêm com frequência na prova. Beleza? Vamos lá? Vou colocar aqui para nós então o material. Lembrando que você consegue acessar o material do projeto 13 questões na descrição dos vídeos. Na descrição dos vídeos aqui, você vai ter acesso a um link que leva você a um canal privativo nosso lá no Telegram, o canal do projeto 13 questões. Lá no canal do projeto 13 questões, você vai ter acesso, então, a todo o material que a gente já distribuiu e todo o material dessa semana de lançamento. Sempre um pouco antes da aula eu lanço aqui, eu coloco para vocês disponível o material e facilita para que vocês façam um estudo e entendam como é estudar realizando questões, que esse é um ponto bastante importante, né? Como fazer o estudo, estudando por questões, organizando as questões, estabelecendo esses pontos, que são pontos bastante importantes, né, na nossa estruturação e organização de estudos. Beleza? Vamos lá? Vamos lá então, vou colocar aqui para vocês, projeto 13 questões, temos a nossa aula 3, que são as questões que vieram no exame 36 de Direito Ambiental. Vamos fazer a correção aqui da nossa prova de Direito Ambiental, para a gente ver que temas foram cobrados, são temas recorrentes, foram novidades, como é que se estudam esses temas, entre outros elementos a gente vai discutir aqui. Então vamos lá. Primeira discussão que a gente tem, deixa eu colocar aqui para vocês, pegar uma canetinha, caneta aqui, e vamos para a questão número 1. Questão número 1 diz assim: a sociedade empresária Gama requereu licença ambiental para empreendimento da área de petróleo e gás natural com significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento no estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório, chamado de EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, apresentados pelo próprio empreendedor no curso do processo de licenciamento.
Preenchidos os requisitos legais, o órgão ambiental concedeu a licença ambiental com uma série de condicionantes. Comum isso acontecer, né? Entre elas, a obrigação do empreendedor de apoiar a implantação e a manutenção de determinada unidade de conservação do grupo de proteção integral. Para tanto, observado o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento, licenciado e de acordo com os critérios técnicos legais e jurisprudências, foi regularmente arbitrado pelo órgão licenciador um montante de 10 milhões de reais a ser destinado pelo empreendedor para tal finalidade. No caso em tela, de acordo com a Lei 9985 de 2000, a condicionante descrita é uma obrigação que visa a... Então, olha que interessante aqui essa questão. A questão primeiro traz um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que é chamado de licenciamento ambiental. A licença ambiental é uma das fases, né, do licenciamento. O licenciamento é um procedimento administrativo formado por 3 fases, por 3 licenças. Licença prévia, que dá no momento das ideias, apenas do projeto. Esse projeto é viável ou não é viável de ser feito. Depois eu tenho a licença de instalação, a LI, quando eu vou me instalar, vamos ter as obras, vamos ter a construção da minha obra, da minha atividade. Aí, aqui nesse momento, eu vou pegar o projeto e vou me instalar respeitando as regras ambientais. Eu não posso me instalar desrespeitando as regras ambientais. Então, todo problema ambiental que eu posso vir a trazer, por exemplo, se a minha atividade é potencialmente degradadora do meio ambiente, eu tenho que tomar todas as medidas aqui no licenciamento ambiental, no licenciamento de instalação, na licença de instalação, todas as medidas necessárias para que não ocorram danos ambientais. A partir do que? A partir da minha instalação, certo? E depois, a terceira fase do licenciamento ambiental é uma licença que a gente vai chamar de licença de operação. O próprio nome já diz, né? Uma licença para operar, para funcionar. Só a licença de operação, após se verificar que foram cumpridos todos os critérios da licença prévia e da licença de instalação. Esse é o procedimento do licenciamento ambiental quando nós estamos falando, né, de um empreendimento de significativo impacto ambiental. Lembrando, um outro tópico. Aqui, ó, a questão fala de significativo impacto ao meio ambiente. Aí o órgão ambiental competente, né, exigiu do empreendedor um estudo de impacto ambiental e o seu relatório, chamado de EIA-RIMA. Esse estudo de impacto ambiental e esse relatório, chamado de EIA-RIMA, ele precisa ser feito de forma prévia ao licenciamento ambiental, ou seja, antes do licenciamento ambiental. Por quê? Porque é uma previsão constitucional expressa no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, que determina que o licenciamento ambiental seja feito prévio ao processo de licenciamento, né? Ou seja, a primeira coisa a ser feita quando eu quero realizar uma atividade potencialmente degradadora do meio ambiente. Então, quando eu quiser realizar uma atividade potencialmente degradadora do meio ambiente, eu tenho que realizar o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental prévio. A Constituição diz prévio ao quê? Mas é prévio a todo o processo de licenciamento. Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer é o procedimento de estudo de impacto ambiental, o chamado EIA-RIMA. São 2 instrumentos, o estudo de impacto ambiental e o seu relatório. O estudo é um amplo diagnóstico técnico formado por diversos profissionais. Por exemplo, no meu escritório a gente já teve estudos de impacto ambiental que a gente acompanha, que a gente auxilia, que a gente faz, certo? Composto por mais de 50 profissionais, entre engenheiros, geólogos, antropólogos, geógrafos, sociólogos, economistas, advogados, né? Já tinha mais de 50 profissionais. E todos trazendo fundamentos, regras e elementos técnicos. Além desses profissionais,
né? Nós temos que ter pessoas, e isso é um papel que o nosso escritório faz, por exemplo, que é a ideia de resumir esse estudo de impacto ambiental. Porque o estudo de impacto ambiental resumido, ele é o RIMA. O relatório de impacto ambiental é um resumo do estudo. Que seja escrito numa linguagem acessível para que todas aquelas pessoas que não têm o domínio da linguagem técnica do estudo possam ter acesso às principais conclusões do estudo de impacto ambiental. Então, atenção, o 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal é um tema bastante cobrado que já vem em algumas provas da OAB. Exigência do estudo prévio de impacto ambiental para atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente. Atenção a esse elemento. E aqui ele faz parte apenas de um conhecer geral. Bom, foi feito o estudo, está sendo feito o processo de licenciamento, e o órgão ambiental licenciador, que precisa ser um órgão ambiental ligado ao SISNAMA, ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, que está previsto lá no artigo 6º da Lei 6938 de 81, artigo 6º da Lei 6938 de 81, requereu, além das questões dos procedimentos das licenças, do estudo de impacto ambiental, ele se utilizou de uma previsão constante numa lei, que é uma lei muito importante para o exame da OAB, que é a Lei 9985 de 2000. A Lei número 9985 de 2000, que eu estou destacando agora aqui, ó, é uma lei que estabelece o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. O Sistema Nacional das Unidades de Conservação tem uma sigla, que é o SNUC. S-N-U-C. SNUC. O Sistema Nacional das Unidades de Conservação, estabelecido pela Lei 9985 de 2000, traz unidades de conservação. O que são unidades de conservação? Unidades de conservação são espaços territoriais especialmente protegidos. Aonde eu já ouvi essa expressão, professor Matheus? Espaços territoriais especialmente protegidos. Muito provavelmente você já tenha ouvido essa expressão. Por quê? Porque essa expressão ela está na Constituição, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 agora. Falamos do 225, parágrafo 1º, inciso 4, e agora estamos falando do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, onde nós vamos ter, certo, espaços territoriais especialmente protegidos, ou seja, são áreas dentro do território brasileiro que eu quero especialmente proteger. Essas áreas que podem ser especialmente protegidas pelo poder público podem ser áreas instituídas por lei para esta proteção, e temos várias possibilidades disso em leis, e uma delas é o estabelecimento de unidades de conservação. Unidades de conservação são espaços territoriais especialmente protegidos. Essas unidades de conservação, que se configuram espaços territoriais especialmente protegidos, segundo a Lei 9985, que é essa lei que a gente está destacando aqui, ó, Lei 9985, que é uma das leis mais cobradas na prova da OAB, ela se divide em dois grupos grandes. Que grupos são esses? O grupo das unidades de conservação de proteção integral, o próprio nome já diz, tem que proteger integralmente, e o grupo das unidades de conservação, certo? De uso sustentável. A proteção é menos densa, é menos gravosa, certo? Porque ela, o próprio nome já diz, né? Umas são as unidades de conservação de proteção integral. Outras são as unidades de conservação de uso sustentável. Então, as unidades de conservação de uso sustentável eu posso usar de forma sustentável. Nas unidades de conservação de proteção integral, vejam que o uso não é uma possibilidade. Então, a gente tem esses estabelecimentos para a gente entender todo o assunto da questão 1. Mas a pergunta que o examinador quer, e é sempre importante a gente entender a pergunta, é o seguinte, ó, no caso em tela, de acordo com a Lei 9985, condicionante descrita é uma obrigação que visa a... Que condicionante é essa? Vejam. Então, o órgão ambiental concedeu a licença ambiental com uma série de condicionantes. O órgão ambiental concedeu a licença com uma série de condições, ou seja, condições sobre as quais
o empreendedor precisa cumprir sob pena de não receber a licença ambiental. Então, essas condicionantes são condições que o empreendedor, que o dono da atividade precisa adimplir, ou seja, cumprir com essas condições, sob pena de não receber a licença ambiental ou não ter ela mantida. Então, entre elas, vendo aqui, né? Entre elas, a obrigação do empreendedor de apoiar a implantação e a manutenção de determinada unidade de conservação. Unidade de conservação prevista lá na Lei 9985 de 2000, do Grupo de Proteção Integral. A gente já viu que a gente tem dois tipos de unidade de conservação. Do Grupo de Proteção Integral e do Grupo de Uso Sustentável. Proteção Integral, a proteção é mais relevante, mas né, é uma proteção que é aprimorada, uma proteção que se configura, certo, maior do que a proteção do grupo das unidades de conservação de uso sustentável. Para tanto, observado o grau de impacto causado pelo empreendimento licenciado e de acordo com critérios técnicos, legais e jurisprudenciais, foi regularmente arbitrado pelo órgão licenciador, um montante de 10 milhões de reais a ser destinado pelo empreendedor para tal finalidade. Ou seja, o empreendedor vai ter que reservar 10 milhões para poder investir na implantação e na manutenção de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, previsto lá na Lei 9985. Esta medida, a pergunta da prova, que está perguntando um artigo que já veio em outras provas de direito ambiental. Então, por isso é interessante, né, o direito ambiental, o internacional, os direitos humanos, que às vezes os fundamentos legais, os elementos que são cobrados são repetidos. E esse artigo da Lei 9985 de 2000, que é o artigo 36, ele já foi cobrado em provas anteriores. E ele voltou, a gente estuda ele sempre, certo? Para se preparar para a prova do OAB, quando a gente fala de Lei 9985 de 2000. E aí, na Lei 9985 de 2000, nós temos, condicionante descrita é uma obrigação que visa a letra A, mitigação ambiental. Letra B, compensação ambiental. Letra C, punição por dano ambiental. E letra D, inibição por dano ambiental. Se nós pegarmos aqui o artigo 36 da Lei 9985 de 2000, chamado Sistema Nacional das Unidades de Conservação, o SNUC, no artigo 36 nós vamos ter o seguinte, dessa lei, que é muito importante, que está citado inclusive na questão. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto, assim considerados pelo órgão ambiental competente, com fundamento no estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, o empreendedor é obrigado a apoiar uma implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto nesse artigo e no regulamento dessa lei. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental. Então, aquela fixação de valor está correta, é o órgão ambiental que fixa, pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando a proposta apresentada no EIA-RIMA, ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. Quando o empreendimento afetar a unidade de conservação específica ou zona de amortecimento, que é aquela zona no entorno de uma unidade de conservação, zona de amortecimento é um conceito que estabelece uma zona que fica em torno de uma unidade de conservação, ou seja, propriedades que ficam próximo do Parque Nacional, da Reserva da Serra. Então, essas propriedades que ficam lindeiras, vizinhas, próximas ao Parque Nacional, são propriedades que estão no que a gente vai chamar de zona de amortecimento.
que é aquela zona vizinha à unidade de conservação, que tem algumas regras, porque se eu não proteger a vizinhança da unidade de conservação, a minha unidade de conservação vai correr risco. Então, eu preciso proteger a vizinhança da minha unidade de conservação. Então, quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput desse artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao grupo de proteção integral. Deverá ser das beneficiárias da compensação definida nesse artigo. Então, aqui, depende da unidade de conservação, pode ser que nós temos unidade de conservação de uso sustentável, que tem zonas de amortecimento também. E pode ser que o empreendimento seja vizinho de uma unidade de conservação de uso sustentável, mas aí vai ter uma obrigação de aportar também valores na unidade de conservação de uso sustentável, apesar da lei falar de que os valores serão aportados em uma unidade de conservação de proteção integral. Parágrafo 4º. A obrigação de que trata o caput desse artigo poderá, em virtude do interesse público, ser cumprido em unidades de conservação de posse de domínios públicos do grupo de uso sustentável, especialmente localizadas aonde? Na Amazônia Legal. Gente, todas essas medidas são para a pessoa vai empreender. Vejam, nós estamos falando, né, que o empreendimento de petróleo. Estou falando de empreendimento de petróleo, estou falando de um empreendimento, né, petróleo e gás natural, que é um empreendimento danoso. Eu tenho que perfurar o subsolo, tem vários elementos aí. O petróleo vai gerar, né, combustíveis fósseis, que a queima desses combustíveis fósseis é poluidora. Então, tem vários elementos aqui que estabelecem a ideia da poluição, inclusive, certo? E esses elementos, certo, demonstram que uma empresa, quando atua nessa área, vai ser obrigada a realizar uma unidade de conservação, que é um espaço territorial especialmente protegido para proteger recursos naturais, para proteger o meio ambiente. Gente, essa medida se configura evidentemente numa medida compensatória, de compensação ambiental. Olha, a sua atividade é degradadora do meio ambiente. Aqui é um ponto interessante, né? Diferenciar a degradação de poluição. Isso está lá no artigo 3º da Lei 6938 de 81, alguns conceitos. E aí nós temos a degradação ambiental, que é alterar adversamente a qualidade do meio ambiente. A poluição é a degradação ambiental somada com a poluição, que vai trazer algum dano à saúde, que vai trazer um dano ao recurso natural. Eu não só altero adversamente a qualidade ambiental, como trago algum prejuízo aos recursos naturais, algum prejuízo à saúde humana ou de animais, né? Aí eu tenho a poluição. Então, a poluição é mais do que a degradação. A degradação, todos nós realizamos. Eu brinco, né? E a gente realiza todos os dias, por exemplo, aonde que a gente coloca os resíduos domiciliares nossos? Nossos banheiros, o lixo que a gente produz, né? Os nossos resíduos sólidos, aonde a gente coloca? Ou seja, a nossa atividade humana, ela é de degradar. Ela é degradadora do meio ambiente. Mas ela não é poluidora, porque a poluidora vai trazer risco para os outros. E aí a gente, vamos dizer assim, polui dentro dos limites permitidos. Isso é degradação. Quando eu ultrapasso os limites permitidos da poluição, vamos dizer assim, aí eu estou falando de poluição, estou falando de algo que vai trazer dano. Se eu uso os recursos naturais, mas dentro dos limites permitidos, eu estou degradando o meio ambiente. Então, a Lei 9985, ao estabelecer a implantação de uma unidade de conservação como medida para liberar o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, criou uma medida de compensação ambiental. Então, a resposta era a letra B de Brasil, compensação ambiental. Criou uma medida de compensação ambiental. Não é uma medida de mitigação ambiental, não é uma medida de punição por dano ambiental, nem de inibição. É uma medida de compensação ambiental.
Isso, além da gente conseguir depender do artigo 36 da Lei 9985 de 2000, a gente tem decisão do Supremo se estabelecendo isso, que é a ADI 3378, que declarou a constitucionalidade desse artigo. Vejam que a questão fala, inclusive, ó, de acordo com critérios técnicos, legais e jurisprudenciais. Nós temos fundamentos jurisprudenciais que a gente pode destacar aqui. E aí são os que estão estabelecidos na ADI 3378 do STF. Lá está dito assim, eu estou com a ementa dela na tela para vocês. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 36 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 9985 de 2000. Constitucionalidade. Olha aqui, olha o que o Supremo já fala. Da compensação devida pela implantação de empreendimento de significativo impacto ambiental. Tá? O compartilhamento, compensação ambiental, de que trata o artigo 36 da Lei 9985 de 2000, não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da natureza. De igual forma, não há violação do princípio da separação dos poderes, por não se tratar de delegação do poder legislativo para o executivo impor deveres administrados. Vejam, a compensação ambiental, que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional. Então, foi considerado constitucional, certo? Essa medida do artigo 36, e o Supremo deixa muito, mas muito evidente e destacado que se trata de uma medida de compensação ambiental. Então, a partir de o texto da lei, artigo 36 da Lei 9985, o entendimento do Supremo, porque a própria questão falava, né, de entendimentos jurisprudenciais, na ADI 3378, nós confirmamos aqui que o nosso gabarito é letra B de bola, B de Brasil, e nós estamos falando de uma medida que traz discussões de compensação ambiental. É isso que a gente está falando aqui, é isso que a gente está ordenando aqui. Bastante importante que a gente consegue fazer esse destaque. Beleza? Ok? Muito bem. Fechamos, então, B de Brasil ao nosso gabarito, fizemos um estudo da Lei 9985. Vamos agora ver a questão 2, né? A nossa questão 2. Questão 2 diz assim: Pedro, e eu gostaria só de fazer um destaque importante, né? A Lei 9985 de 2000 é uma lei muito importante. A Lei 9985 de 2000 é uma lei muito importante, muito relevante, muito necessária, que precisa ser ordenada, que precisa ser organizada por todos. Questão 2 diz, por quê? Porque é uma lei que tem sido cobrada no exame do OAB. Lei 9985 de 2000. Questão 2. Pedro é proprietário de imóvel localizado na área rural, com vontade livre e consciente, executou a extração de recursos minerais, consistentes em saibro, sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, e vendeu o material para uma fábrica de cerâmica. O Ministério Público, por meio de seu órgão de execução, com atribuição e tutela coletiva, visando a reparação dos danos ambientais causados, ajuizou ação civil pública em face de Pedro, no bojo do qual foi realizada perícia ambiental. Posteriormente, em razão da mesma extração mineral ilegal, o Ministério ofereceu denúncia criminal, deflagrando novo processo, agora em ação penal, e pretende aproveitar como prova emprestada do processo penal, como prova emprestada no processo penal, perícia produzida no âmbito da ação civil pública. No caso em tela, ou seja, no caso trabalhado aqui, de acordo com a Lei 9605 de 98, outra lei preferida da prova. Que lei é essa? Lei dos crimes ambientais e das sanções administrativas, Lei 9605, uma lei que traz a discussão dos crimes ambientais. No caso em tela, de acordo com a Lei 9605 de 98, a perícia produzida no juízo civil, lá da ação civil pública, pode ser utilizada
no juízo da ação penal, uma perícia produzida lá na prova civil pode ser utilizada na ação penal. Então, letra A, poderá ser aproveitada no processo penal instaurando-se o contraditório. Letra B, não poderá ser utilizada em razão da independência das instâncias civil e administrativa, criminal, civil e administrativa. Letra C, não poderá ser aproveitada no processo criminal, eis que é imprescindível um laudo pericial produzido pela Polícia Federal para fins de configuração da existência material do delito. Letra D, poderá ser aproveitada na ação penal, mas não pode subsistir a condenação judicial final para evitar o bis in idem. Então vejam, nós temos aqui uma discussão se é possível, uma questão bem prática da advocacia, né? Se eu posso utilizar uma prova realizada no juízo civil para um processo penal. Se eu posso utilizar uma prova realizada no juízo civil, num processo ambiental, numa ação civil pública, para um processo penal por crime ambiental. São coisas diferentes, né? As responsabilidades estabelecidas por danos ambientais, nós temos a tríplice responsabilidade por dano ambiental. Aquele que comete dano ambiental poderá ser responsabilizado em 3 situações, de 3 formas: administrativamente, civilmente e penalmente. Essa tríplice responsabilidade por dano ambiental gera exatamente essa conversa. Por exemplo, o fato é o mesmo, as responsabilidades são diferentes. Se eu fiz uma prova técnica, uma prova pericial, eu não posso utilizar nessas outras instâncias, essas outras formas de responsabilização? E aí a pergunta é possível utilizar essa prova realizada lá no juízo civil, da ação civil pública? É possível utilizar essa prova para uma ação penal? Eu posso utilizar essa prova para uma ação penal? Essa é a pergunta. E a Lei 9605 responde isso para nós. Olha o que a Lei 9605 diz. Lei 9605 de 98, que traz 2 responsabilidades. Ela regula a responsabilidade penal, é a lei dos crimes ambientais, inclusive chamada de lei de crimes ambientais, mas ela não traz só crimes ambientais, ela traz as sanções administrativas. Então ela tem que ser chamada de lei dos crimes ambientais e das sanções administrativas. Então, das 3 possibilidades de responsabilidade por danos ao meio ambiente, 2 responsabilidades estão reguladas nesta lei, a Lei 9605 de 98. Mas o centro dessa lei, né, até o artigo 69, por exemplo, dessa lei, nós estamos falando só de responsabilidade penal, que é a maior parte da lei, é disparada, a maior parte da lei trata de questões de responsabilidade penal. E a Lei 9605 de 98 traz no artigo 19, que é esse artigo que eu estou mostrando aqui para vocês na tela agora, certo? O seguinte: a perícia de constatação de dano ambiental. A perícia que constatou, atenção, perícia de constatação de dano ambiental. Perícia de constatação de dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos da prestação de fiança e cálculo de multa. Então, a perícia de constatação de dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Beleza? A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil, essa é a lei dos crimes ambientais, que está falando isso no artigo 19, parágrafo único. Perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal. Desde o quê? Desde que se instaure o contraditório, ou seja, a parte contrária possa contraditar a perícia, possa trazer um laudo diferente, né? Possa trazer, né, um outro laudo, ou seja, eu posso contraditar a prova, analisar se os critérios foram adequados para o cumprimento da prova, mas eu posso utilizar essa perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil, desde que a gente tenha o contraditório, desde que se instaure o contraditório. Ah, não teve lá no inquérito civil?
mas eu posso instaurar o contraditório aqui, possibilitar uma outra perícia, possibilitar que, né, peritos discutam as conclusões, né, e colocar até alguns pontos de contradição na perícia estabelecida. Então, esse é o ponto. Portanto, a nossa resposta é letra A, de amor, né? Porque a perícia produzida no juízo civil, letra A, poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Então, a perícia produzida no juízo, né, civil pode ser utilizada aqui, mas desde que ela pode ser aproveitada no processo penal. Ela não é inútil no processo penal, mas é preciso se instaurar o contraditório, como prevê o artigo 19, parágrafo único, lá da Lei 9605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais. Beleza, pessoal? Ok? Muita atenção a essa lei. Essa lei tem uma incidência grande nas nossas provas de direito ambiental, tanto cobrando aquela parte introdutória da lei, que vai até o artigo 29, do artigo 1º até o artigo 29, que estabelece questões introdutórias de lei das penas, ou então cobrando os crimes em espécie. Eu tenho destacado que vai ser cobrado daqui a pouquinho, por exemplo, os maus tratos aos animais, lá do 32, parágrafo 1º A, crime, né, maus tratos contra os animais. Só que o crime de maus tratos aos animais ganhou um destaque. Por quê? Porque houve uma qualificadora que aumentou a pena se o crime for cometido contra cães e gatos. E aumentou a pena muito, mas muito, mais do que dobrou a pena, certo? Se ela for cometida contra outros animais, a questão dos maus tratos contra cães e gatos. Uma qualificadora realmente diferente. Então, isso é um elemento que eu destaco com muita frequência. Isso está onde? Lá na Lei 9605 de 98. Lá nessa norma. Então, essa norma é muito importante, porque além de trazer as questões criminais, a partir do artigo 70 e 71 da Lei 9605 de 98, eu tenho todas as regras que estabelecem a ideia das sanções administrativas, da responsabilidade civil. Então, são esses pontos bastante importantes. A lei traz regras dos crimes ambientais, mas traz também as questões envolvendo a responsabilidade civil ambiental. Beleza? Muito bem. Temas trabalhados na aula de hoje foram os temas ligados à Lei 9985 de 2000 e Lei 9605 de 98. Leis que, junto com a Constituição, formam um tripé, um cinturão de temas muito cobrados em direito ambiental. Então, veja, a gente poderia achar que direito ambiental é um monte de conteúdo. E eu estou dizendo para vocês que são cobrados com muita frequência de direito ambiental 3 normas que eu poderia destacar aqui. 2 que a gente acaba de estudar. Lei 9985 de 2000, a lei do SNUC, que é, acho que, a lei mais cobrada, junto com a Constituição. Mas a gente acabou de estudar a Lei 9985 de 2000, a lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, e a Lei 9605 de 98, que é a lei dos crimes ambientais. Além disso, para a gente entender toda essa função administrativa dentro do meio ambiente, a gente precisa conhecer a PNMA. P de política, N nacional, M do meio, A ambiente. Então, PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente está prevista na Lei 6938 de 81, 6.938 de 81, que estabelece, que instaura a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei é bastante importante, ela estabelece o CISNAMA, ela estabelece os órgãos do CISNAMA, entre eles o Conselho Nacional do Meio Ambiente, chamado de CONAMA, estabelece o IBAMA como órgão executor federal, o ICMBio como órgão executor federal, que cuida das unidades de conservação federais, que cuida da implementação do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Ou seja, tem vários elementos que a gente consegue destacar. Então, essas 4 normas, elas têm um grande destaque. Constituição, Lei 9605 de 98, Lei 6938 de 81 e Lei 9985 de 2000. São pontos que nós vamos estudar no decorrer desses meses para estarmos muito bem preparados para o exame da OAB na prova de ambiental, porque a prova de ambiental, como eu disse, você seleciona temas que são repetidos. E por fazer isso, nós não vamos perder essas questões de direito ambiental. Nós vamos garantir essas questões, vamos pegar essas 2 questões e vamos colocar aqui no bolso, guardar elas
e com certeza aproveitar elas para a gente não ficar por uma ou por duas questões. Beleza? Ok? Gente, comenta aí se vocês gostaram da aula de hoje. Comenta aí. Chamem mais amigos que estão estudando na faculdade, mandem as aulas do nosso projeto lá nos seus grupos de estudo, né, nas suas redes sociais. Compartilhem o projeto. Ele é gratuito, mas a ideia é que ele chegue ao maior número de pessoas. Então, vamos divulgar o projeto, vamos mostrar que o projeto tem qualidade. É só ler todos os comentários aí das mais de 50 aulas que a gente já tem das edições anteriores do projeto, para você ver o quanto os alunos gostam do projeto, o quanto os alunos, né, curtem o projeto. Deixe seu comentário, deixe sua contribuição, compartilhe a nossa aula e bora seguir estudando. Porque amanhã a gente já tem uma nova aula nessa nossa semana de lançamento da 4ª edição do projeto 13 Questões, falando de direitos humanos. Falando de direitos humanos. Certo, pessoal? Beleza? Uma boa noite para vocês, um forte salve aí para todo mundo que está mandando seu salve, está mandando seu alô, certo? E seguimos firmes e fortes na busca da aprovação no exame de ordem na primeira fase. E vamos sim alcançar, gabaritando as 13 questões. Porque o time do projeto 13 Questões, esse é invencível. Forte abraço, pessoal. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau.